tarde, boa noite, gente. Prazer em conhecê-los. Me chamo Matheus Moreira, defendente, e hoje eu vou apresentar, junto ao meu grupo, que é o Simon, Gabriel e Iago, sobre o trabalho de armas químicas e suas tecnologias. Esse trabalho é bastante importante porque atualmente no mundo está acontecendo guerras, então é importante citar aqui sobre as armas químicas. Gente, antes de explicar, eu vou começar com a parte de história, o resto vai ficar com a parte de fabricação, de causas e impactos ambientais que teve na sociedade, e outro vai ficar contratado. Então vamos lá. Gente, para citar aqui, armas químicas é tudo a ver com toxicidade. Tudo com a ver com elementos na natureza que são tóxicas ou que são mudadas pelas mãos humanas. E outra, gente, existem as armas químicas não letais e as letais. As não letais são as armas de contimento, tipo, conter multidões, tipo spray de pimenta e gás lacrimogênico. Já as letais são armas para realmente matar aquelas pessoas, como gás mostarda e clorídrico. Então, também, gente, a diferença de armas químicas e armas biológicas, que as armas químicas utilizam as toxinas realmente, e as armas biológicas utilizam doenças, e elas são altamente transmissíveis. Ok? Agora eu vou para a parte de história. Vai parecer meio rápido, mas é porque eu tenho muito pouco tempo. Então é o seguinte, gente, a história começa com a antiguidade dos povos gregos que utilizavam o veneno da cobra na ponta das flechas como envenenamento. E depois quem começou a fazer isso foi os povos tunipambas, que utilizaram como spray de pimenta para afastar a multidão dos seus inimigos. Depois, gente, a história começa realmente a anunciar as armas químicas na Primeira Guerra Mundial porque foram mais utilizadas. Com isso, em 1915 e em 1917 aconteceu o acontecimento do gás mostarda e do gás clorídrico, matando 1.090.000 habitantes. E com isso, gente, ocorreu em 2017 e 2018. Em 2017 teve o assassinato do meu irmão líder, um norte-coreano, e em 2018 teve a morte de um ex-espião russo que foi envenenado. Agora eu vou deixar essa parte com o Gabriel. As fábricas de dispersão de armas químicas. As fábricas foram essenciais para a produção de armas letais, como gás mostarda, fosfogênio e o cianeto de hidrogênio. Elas utilizavam compostos químicos formulados ou sintetizados para criar substâncias altamente tóxicas, como um potencial altamente destrutivo. Os processos de fabricação podem variar, mas no geral envolvem formações químicas complexas para a obtenção desses agentes. Entre as principais fábricas que produzem essas armas, 3 conseguem se destacar. IG Farben, na Alemanha, um conglomerado químico fundamentado em 1925 que teve um papel central na produção de armas químicas durante a Segunda Guerra Mundial. A empresa desenvolveu o gás Zyklon B, utilizado nas câmaras de campo de concentração nazistas. Redwood Arsenal, Estados Unidos, um dos principais centros de pesquisa e estabelecendo a Primeira Guerra Mundial, foi responsável pelo desenvolvimento de diversos agentes químicos usados em conflitos subsequentes. A Mutanda, no Iraque, a principal instalação e produção de armas químicas no Iraque, produziu como agentes como gás mostarda, sarin e VX, utilizados na guerra Irã-Iraque em ataques contra a população curda. Para entender agora como essas coisas eram fabricadas, a produção das armas químicas ocorria por meio de reações químicas controladas. O gás mostarda, por exemplo, era sintetizado pela reação entre enxerão e cloreto de enxofre. O fosfogênio surgia da combinação de monóxido de carbono com cloro gasoso, enquanto o cianeto de hidrogênio podia ser obtido entre reações de cianeto e sódio ácido clorídrico. A forma de liberação era crucial para maximizar os danos e garantir que os agentes químicos atingissem a maior área possível. A dispersão das armas químicas varia conforme o tipo de agente objetivo e o objetivo militar. Em muitos casos, era lançado por bombas, artilharia e mísseis, como aconteceu com o gás mostarda na Primeira Guerra Mundial. Também não havia dispersões aéreas, que eles jogavam bombas e pulverizavam inimigos, e outra forma de liberação também era por meio de explosão controlada, que espalhavam partículas tóxicas no ambiente, como ocorreu com ataques com gás sarin no Japão. O vento e as condições climáticas também foram fatores determinantes, pois poderiam aumentar ou reduzir o alcance da substância. As armas químicas tiveram um impacto muito grande durante a história, caso pela sua letalidade. Por exemplo, um uso dela foi na Primeira Guerra Mundial, que foram utilizados os gases cloro e o gás mostarda, que eram bastante letais. Tanto é que mataram milhares e também deixaram muitos traumas duradouros nas pessoas que foram afetadas por esses gases. Outro uso famoso também foi na Segunda Guerra Mundial, que foi utilizado não em combate literal, mas em
outro meio, que foi o Holocausto. Também foram usados na Guerra do Vietnã contra os Estados Unidos, que foi utilizado o Agente Laranja, que foi o causador de bastante traumas e também doenças graves e malformações nas pessoas. Também teve a Guerra do Iraque e Irã, em 1980 até 1988. As armas químicas usadas foram o gás mostarda novamente, que foi novamente usado para mesma coisa, matar pessoas. E no caso dessa vez eles foram um pouco mais além, eles acertaram os civis também, não só os soldados. E com isso eles utilizaram de uma maneira burra e mataram gente que não tinha nada a ver com a guerra. Não que os soldados tenham, né? Mas eles estão envolvidos. Fazer o quê? E os impactos que elas causam são traumas, danos ambientais. Elas desafiam a ética das guerras. Também foram a causa do Tratado Tratado Internacional da Convenção sobre as Armas Químicas, de 1993. Apesar dessa proibição, algumas vezes elas foram utilizadas em guerras, como a Guerra Civil da Síria, que foi um dos casos também. Boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver vendo isso. Hoje eu irei apresentar sobre o meu trabalho, que no caso são sobre armas químicas. A minha parte nesse trabalho eu vou apresentar sobre o acordo e a organização, e sobre como ela foi se desenvolvendo até entrar em vigor, no caso. A organização foi fundada, começou a entrar em vigor em 1997, e ela tem uma sede em Haia, nos Países Baixos. Essa organização também é responsável por um acordo, a Convenção sobre Armas Químicas, que é um acordo que restringe o uso e o armazenamento dessas armas químicas, que por sinal elas são bem usadas por um cara assim, mas você pode cortar essa parte, por favor, não coloca no vídeo, por favor, tá bom? Senão eu vou te caçar e vou te matar. Essa organização teve um longo caminho antes de começar a entrar em vigor. Ela surgiu como uma ideia em 1968, na Comissão de Desarmamento, que agora tem o seu nome alterado para Conferência de Desarmamento. Em 3 de setembro de 1992, a conferência apresentou seu relatório anual na Assembleia das Nações Unidas, sobre o Acordo de Convenção sobre as Armas Químicas. Em 30 de novembro de 1992, a Assembleia aprovou a comissão. O acordo permaneceu aberto a assinaturas até sua entrada em vigor, em 29 de abril de 1997. Eu vou falar agora da finalização, que no caso seria da tecnologia atualmente utilizada nas armas químicas. Gente, os países ainda guardam armas químicas, eles não utilizam. Eles têm estoque, mas eles não utilizam. Com a tecnologia que tem atualmente, eles estão potencializando essas armas químicas. Resumindo, muita coisa pode acontecer. Se eles usar, acabou. Então, é isso, gente. Eles ainda têm e pode potencializar elas. Então, gente, esse é o meu trabalho do meu grupo. Muito obrigado, agradeço a todos. É isso, gente. Vou deixar o link de referência e tamo junto. Obrigado. É nóis.